Seja muito bem-vindo, esse é o Momento Resgate. Eu sou o pastor Diego Viana. Este é um tempo de transformação para as nossas vidas. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o pastor Gerson. O pastor Gerson está na Rede Família e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o papel do sacerdote, sobre o resgate da família. Tua família está conturbada? Está tendo muita briga? Vocês aí estão ao ponto a quase se divorciar? Fica ligado, porque nós vamos falar muitas coisas hoje aqui que pode trazer transformação para a sua casa, para a sua família. Pastor Gerson, fala um pouquinho da área de atuação sua aí no Ministério da Rede Família. Pastor Diego, inicialmente, muito obrigado por este momento, essa oportunidade de estar aqui, participando do Momento Resgate. Como você disse, eu faço parte da Rede Família, comecei como obreiro em 2022 e o ano passado sendo ordenado ao ministério, né, sendo levantado pastor, e nesse período eu tenho estado à frente dos homens, no Ministério de Homens, que nós chamamos de Legacy, né, já está crescendo, algumas pessoas ainda não conhecem, mas está crescendo e a gente tem esse projeto de alcançar mais homens ainda na igreja. E paralelo a isso, eu estou atualmente como vice-líder da Rede Família, junto com o pastor Marcílio, né, auxilio o pastor Marcílio, e do Ministério de Casais também. Então, nós estamos planejando os eventos de casais, uma noite de casal, um dia de casal, dos eventos que a gente faz, e também a nossa imersão resgate, né, tudo a ver também com o ministério aqui, Que imersão legal. resgate, que é para exatamente ir nessa direção que você falou a respeito de, seu casamento precisa de um apoio, de um auxílio, de um crescimento, de um aperfeiçoamento, corrigir alguns detalhes que estão desajustados. A nossa imersão resgate vai ser essa alternativa para as pessoas poderem buscar esta solução para o seu matrimônio, seu casamento, né. Muito bom, pastor. E o Legacy acontece quando aqui na igreja? Então, o Legacy acontece todas as segundas-feiras, em 2 horários. Aí vão perguntar: 2 horários? Sim, porque eu posso falar um pouquinho depois à frente a respeito do modelo que nós criamos. 2 horários, 18h30 e 20h15. São 2 reuniões iguais, e ali no centro de formação, no auditório 1 do centro de formação. E é bom saber também que nós temos Legacy em todos os campi da igreja. Então, já espalhados em todos, e alguns ainda para serem implantados agora, como a Congregação de Contenda e no Osternac. Esse ano a gente deve chegar lá também. Até em Batalha nós já temos também o nosso Legacy funcionando lá. E às segundas-feiras, alguns em outros dias, mas na maioria dos dias, na maioria dos lugares, às segundas-feiras, todos os homens reunidos, e chega em torno aí de 600 homens, juntando todos, né, em torno de 600 homens, todas as segundas-feiras aos pés do Senhor. Como eu digo sempre, a mensagem do Legacy é: estamos aqui procurando crescer e nos aperfeiçoar para nos parecer mais com o homem Jesus, o homem perfeito que esteve aqui nesta terra. Puxa, que Aham. legal. E olha só, eu tenho notado, tá, uma impressão minha, Ah, que quando a mulher se converte, começa a frequentar uma igreja, às vezes demora um pouco mais para que toda a família venha. uhum, Às vezes só ela frequenta a igreja por uhum. anos, mas quando é o homem, O negócio muda. muda. Na verdade existe até um estudo que foi realizado por um instituto nos Estados Unidos, de algum tempo atrás, não lembro exatamente quanto, acho que uns 4, 5 anos atrás, e este estudo ele revela que quando uma criança se converte, quando ela aceita Jesus, uma criança ali, um pré-adolescente, adolescente, o percentual aproximado de levar toda a família para Jesus é em torno de 3,5%. Quando a mulher se converte, como a descrição que você fez, a proporção, né, ali a possibilidade de ela levar toda a família para o Senhor já cresce bastante, já vai para 33%. Porém, quando o homem se converte, esse percentual, acredite, ele sobe para 93%, né. Então, nós vemos que, Deus honra a palavra que ele deu ao homem de ser colocado como líder espiritual da sua casa, sacerdote do seu lar. Deus honra, porque quando ele se posiciona, o Senhor cumpre a sua palavra, como o próprio Josué disse: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor". Então, eu estou indo à frente, a minha casa vai comigo, vamos servir ao Senhor. Então, esta o que eu vejo como um cumprimento da palavra de Deus, Deus permanecendo fiel à sua palavra, o homem se posiciona, o seu lar vem junto com ele, Muito né. bom. Homens restaurados geram famílias restauradas.
Pastor Gerson, há homens que acham que somente sendo um provedor, né, é alguém que não frequenta, às vezes, bares, lugares, né, que não edificam, já é o papel dele dentro da família. Explica um pouquinho para nós qual é o real papel do homem dentro de casa. É interessante, Diego, até esta semana mesmo eu trouxe a mensagem lá no Legacy de Colombo, e eu abordei uma parte da palavra do Senhor em Gênesis 2:15, que 14:15, que fala que Deus formou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Cultivar e guardar. E veja que interessante, porque este verbo cultivar, ele é muito mais, vai muito mais além no original do hebraico, do que simplesmente pegar uma sementinha, plantar e fazer crescer, né? É muito mais do que isso. Ele é muito abrangente quando ele diz que o cultivar é fazer crescer, é inovar, edificar, cultivar no sentido de dar cuidado, realmente inovar, criar, tudo isso em cima do verbo cultivar. E outra atribuição é o guardar. Guardar aí também no sentido de proteger, dar defesa, né, tomar cuidado, é aquele que está vigilante. E este sim é o papel do homem. O primeiro é o cultivar. Deus colocou o homem para cultivar a sua casa, o seu lar, cultivar as emoções da sua família, cultivar o coração dos seus filhos, o coração da sua esposa, cultivar o ambiente espiritual da sua casa, se posicionar diante do Senhor para que o seu lar esteja realmente sendo levado aos pés do Senhor. Então, este é um papel, cultivar. Ele tem esta atribuição dada por Deus de cultivar o ambiente espiritual e emocional do seu lar. E, obviamente, também a provisão, isso também faz parte. Quando, em Gênesis 1:26, o Senhor fala que Deus colocou o homem, né, e tendo domínio sobre todas as coisas. Tudo está sujeito à autoridade do homem, domínio. Então, esse domínio, ele tem matéria-prima para o cultivar. Tudo está debaixo da sua ordenança para cultivar. Este é o propósito. E o guardar é o proteger. Aí vem a questão da proteção dos valores do seu lar, tudo aquilo que os seus filhos estão aprendendo, né, o que eles estão recebendo de mensagem, o ambiente que eles estão percorrendo. O homem tem que ter este papel de vigilância. É a vigilância espiritual, a vigilância do ensino, da educação dos seus filhos, a vigilância emocional do coração dos seus filhos, o que eles estão passando, às vezes dificuldades na escola, nos relacionamentos, até mesmo às vezes vacilando na fé, começando a ter influências deste mundo secular que podem colocar em prova a fé dos seus filhos, então levando os seus filhos a terem realmente uma experiência com Deus. Então veja só a abrangência que tem nessas duas expressões que Deus colocou o homem ali com essa atribuição, cultivar e guardar. Então esta é a responsabilidade do homem, ele foi colocado como sacerdote do seu lar. E vejam as atribuições que o sacerdote tem. Se a gente for conversar sobre isso, tem muita coisa para se falar. Vai lá ver o papel do sacerdote, desde lá concebido por Moisés, todas as responsabilidades de cuidado com o templo, com os detalhes, com a arrumação, com o culto em si, né, com o sacrifício, tudo que é responsabilidade do sacerdote, e o homem é chamado de sacerdote do lar. Ou seja, toda esta organização é responsabilidade dele. Por isso que a gente vê que quando o homem se posiciona, realmente ele influencia todo o seu ambiente, onde ele está, ele influencia. E muito mais do que só na própria casa. Não é só o seu lar que é influenciado, porque quando ele tem esse posicionamento espiritual em casa, não fica só ali. Na igreja, ele não é mais um camarada só para sentar e esquentar banco, ou então dizer para a mulher, não, ó, leva as crianças para a igreja, é isso mesmo, te apoio, tá? É isso aí mesmo. Concordo com você, vai lá, leva eles para a igreja. A palavra de Deus não diz que o homem deve ensinar para o filho o caminho. Ele diz, ensina o menino no caminho que deve andar. Ou seja, ele está indo no caminho e está levando o seu filho, levando a sua família, ensinando no caminho que ele está caminhando. Então é bem diferente essa questão. Então na igreja o homem também assume a sua posição, também ele preenche às vezes vácuos, às vezes espaços que têm ficado historicamente nas igrejas, as mulheres aparecendo, as mulheres crescendo, não
não porque elas não é que elas não sejam capazes, mas o homem deixou de ocupar o espaço onde Deus quer que ele esteja. Então, ele também acaba recebendo isso de Deus, que é esse entendimento, ele é aperfeiçoado nesse entendimento e se posiciona também dentro da igreja e na sociedade muito mais, né? Para ser luz no mundo e sal na terra, né? Amém. E olha só que interessante, né, muito grande aí o espaço que o homem deve ocupar dentro da casa, da família. Só que às vezes sabe o que acontece, pastor? Às vezes a pessoa até entendeu tudo isso, tá tentando, vem no culto mega, você vem no culto resgate, diversos cultos na igreja, só que nós sabemos que é um processo. Isso, Não é do dia para a noite que o cara vai conseguir fazer tudo isso. exatamente. Então, assim, qual é o teu conselho para as mulheres, para as famílias, para os homens que estão nos assistindo, de como por onde ele começar e principalmente permanecer nessa jornada tão difícil de ser sacerdote? Veja bem, quando a gente fala de sacerdote no lar, aquele que tem a liderança espiritual em casa, de forma alguma nós estamos falando que o homem, a partir daquele momento, ele é a autoridade absoluta e completa, a partir de agora bate a mão na mesa, agora sou eu que decido, vocês vão fazer o que eu quero. Não é isso, absolutamente não é isso, porque em Efésios 5:25 fala que os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né, com respeito, né, ao seu marido. Aí a gente fala assim: o que é mais fácil? É ser submissa e com respeito? Ou é amar a ponto de dar a sua própria vida? O que é mais fácil? Então eu vejo assim, a partir do momento que o homem ele se identifica com o homem Jesus, o homem perfeito que esteve aqui nessa terra, que deu todo o exemplo de perfeição do que é ser um homem que agrada o Senhor, né? Quando um homem dentro de casa se identifica, ele tem estes valores, ele tem estes princípios no coração, ele demonstra este amor que transborda da vida dele em dar a sua vida pela sua esposa, pelos seus filhos, em realmente se colocar aos pés do Senhor, levando a sua família aos pés do Senhor. Eu, sinceramente, eu entendo que não é difícil para a mulher falar: não, estou junto, é isso aí, estamos na mesma missão, vamos caminhar junto. E nós temos visto interessante, uma característica que tem acontecido. Felizmente isso está diminuindo, mas ainda acontece. O homem é aquele camarada que é difícil, complicado, né, aquele camarada que, em casa, ele não se posiciona, um camarada que, ele entra e sai de casa como hóspede, simplesmente é aquele que paga as contas, é o provedor, como você falou no começo. "Não, eu já pago as contas, está tudo certo, agora a mulher cuida dos filhos, a mulher que, né, dá educação, eu já sou responsável já dou dinheiro para essa casa aqui", né. Aí tem aquela desavença, desentendimento: "Ah, você não está presente, você não conversa com as crianças, você não se relaciona, você isso, aquilo, você não vai na igreja". Aí o homem vai para o Legendários. Vai para o Legendários, aí o cara é incendiado lá, no Espírito Santo vem lá e quebra ele inteirinho e começa a trabalhar na vida dele, e aí o cara volta e agora ele quer fazer, agora ele quer realmente assumir, ele entendeu, o Senhor falou com ele foi tocado, foi quebrado e começou a reconstrução deste homem. Aí o que às vezes acontece? A mulher fala: "Não, mas espera aí, agora você quer dar uma de santinho dentro de casa, agora você quer ser, né, o nosso guru espiritual", né. A mulher também precisa crescer neste entendimento. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 31 que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as suas mãos. E se tem uma coisa que a gente vê, Diego, é que isto é clássico. Quando a mulher tem esta sabedoria, ela constrói junto com o marido, que agora entendeu o seu papel, ele está agora no nível, na posição que Deus queria que ele estivesse. A mulher sábia vai ver isso e falar: agora é a hora, agora é a hora. Agora é o momento que o nosso lar vai crescer. Ela está junto com ele, na mesma missão, e aquele lar vai ser estruturado. Então ela precisa entender que não é agora o santinho, né? Agora o cara que é o guru espiritual, agora é o perfeitinho. Não, ele continua sendo homem, continua tendo as suas falhas, mas a diferença agora é que ele reconhece o senhorio de Jesus na vida dele. E ele está aos pés do Senhor,
buscando se aperfeiçoar e levar o seu lar a também viver este processo. E quando a mulher entende isto, aí aquele lar é estruturado. E histórias para contar a respeito disso nós temos diversas. Vai nos testemunhos que a gente vê da volta dos legendários ali, quantos testemunhos, né, que nós temos de homens ali chorando, se quebrantando, cara que nunca chorou na vida, chorando na frente de todo mundo, dizendo que não, eu quero pedir perdão para minha esposa porque eu fiz ela sofrer isso, aquilo e tal, né? E inicia-se um processo de restauração naquela família. A mulher também tem o seu papel de responsabilidade, porque se ela for sábia, ela vai fazer com que aquele movimento que está acontecendo, ele se estruture, se solidifique e haja de fato uma reconstrução absoluta deste lar. Muito bom. Fica com a gente. No segundo bloco, nós vamos continuar conversando aqui com o pastor Gerson sobre restauração da sua casa, da sua família. Eu creio que Jesus quer fazer uma obra tremenda no seu lar. Que Deus te abençoe e até o segundo bloco. Estamos de volta com o Momento Resgate, aqui com o pastor Gerson, falando sobre família, sobre restauração do casamento e também o papel do sacerdote dentro de casa. Pastor Gerson, às vezes a pessoa pode estar nos assistindo, achando tudo isso muito maravilhoso, mas deve estar dizendo assim: já não tem mais jeito. A gente já até programou o dia que vai assinar o papel do divórcio. Não tem jeito de restaurar a nossa casa, a nossa família. Dá tempo ainda? Uma coisa que eu digo com absoluta certeza, pastor Diego, é que nós estamos no tempo da graça. E se estamos no tempo da graça, a porta, né, a janela de oportunidade não se fechou. Então, sim, com certeza absoluta há tempo. O Senhor Jesus ele está aberto a receber aqueles que desejam esta restauração, tanto individual, às vezes pessoas já desacreditadas de si mesmas, quantos homens que às vezes a gente recebe, e até nos legendários também, quando a gente vai, ou ali no Legacy que a gente recebe, e que falaram que estavam ali na sua última oportunidade, estavam dando a si mesmos. Naquela semana já tinham tido a intenção de tirar sua própria vida, ou estavam já sem propósito, e Deus restaura. Deus é aquele que restaura. E o mais importante que a gente vê, que caminhamos nessa direção, no homem só é presa fácil, não pode caminhar sozinho, não pode andar sozinho. Essa transformação ela passa também por um contato, pela inserção no corpo que é a igreja de Cristo. Então, neste convívio do corpo, o sangue de Jesus circulando, este homem vai encontrar, né, a mulher também, obviamente, mas estamos falando aqui do homem, né, com essa responsabilidade, vai encontrar guarida, vai encontrar segurança no Senhor, pessoas que passaram por situações semelhantes, pessoas que foram restauradas e ele vai ver como foi esse processo que aconteceu, a sua fé vai ser restabelecida, vai ser renovada, para que ele possa crer que isso acontece. E a mesma coisa eu digo para o casal, mesma coisa. Nós temos, inclusive tem uns irmãos, um casal que trabalha aqui na igreja conosco, e eles tinham se separado, já viveram juntos um tempo, tal, casados mesmo, se separaram porque ele teve outra família, saiu de casa e a mulher permaneceu constante ali, buscando o Senhor. Tempos depois ele voltou arrependido, né? E tinha terminado aquela situação que ele tinha se perdido lá, Deus falou o coração dele, eles casaram de novo. Casaram de novo e está lá no Legacy com a gente lá, ó, ponta firme lá, ajudando, né? E dando o seu testemunho, principalmente, fala, Deus é um Deus que restaura. Não existe nada que esteja quebrado que Deus não possa restaurar. E nós temos visto isso é fato, acontece, e a gente crê no poder restaurador do nosso Deus.
E parece que agora vocês estão começando um momento aí de um congresso, algo aí para esses casais também. Exatamente, nós estamos planejando e vai acontecer esse ano em algumas edições e também para o ano que vem, a nossa imersão resgate de nós dois, imersão para casais. E o nosso propósito é montarmos alguma coisa semelhante ao que é o VV, o Vida Vitoriosa, que já é algo bem conhecido na nossa igreja, muitas pessoas já foram e serve tanto para aquele que já é nascido na igreja, quanto aquele que está precisando de restauração, é mesmo, realmente de curar feridas da alma, coisas, né, que ficam do passado, feridas emocionais. O propósito desta imersão é exatamente o mesmo, só que em casal. Essa é a diferença, tá? Em casal. A nossa ideia é apresentarmos ferramentas, levarmos o casal a uma reflexão a respeito de erros de um, de outro e de ambos. Porque num casamento que está já no fim, nunca é só um que está errado. Sempre há algo de ambos. Por mais que um esteja aos pés do Senhor, mas ambos precisam se posicionar e precisam desejar, almejar esta mudança. E a nossa imersão Resgate Nós Dois, ela tem este propósito de levar casais a um novo estágio, um novo patamar elevado de relacionamento consigo, né, entre o casal mesmo, mas principalmente convidando Deus para fazer parte desta relação também. Perfeito. Então dá tempo para você. Se você está passando por um processo assim, fica ligado em tudo que acontece na nossa igreja. Tem o culto resgate toda terça-feira, 20 horas, o próprio Legacy para homens, diversos outros cultos na igreja, diversos cursos que acontecem aqui, mas você tem que dar seus passos de fé. Você tem que estar presente na igreja, você tem que estar, né, fazendo Exatamente. força É também, isso né. mesmo, Ninguém vai lá tem que se bater, arrombar a movimentar. porta e trazer o casal Tem aqui. que se movimentar, né. O próprio Senhor Jesus, ele disse: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei". Então, o abrir a porta, você tem que sair do sofá, tem que caminhar, tem que ir lá abrir a porta e convidar Jesus, né. Ele não vai arrombar, ele não vai entrar por conta. E isso diz respeito a muitas essas iniciativas, que às vezes pessoas não têm essa iniciativa de dar este passo. Um passo à frente, você já não está mais no mesmo lugar. Não existe mudança dentro da zona de conforto. Para se haver uma renovação, um crescimento, tem que sair da zona de conforto. Você não vai alcançar resultados diferentes se continuar fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Para alcançar resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes. E a sair da zona de conforto, buscar estas ferramentas todas que nós estamos falando aqui, se movimentar para buscar ajuda. Eu preciso de ajuda. Às vezes encontramos pessoas que têm até dificuldade de pedir ajuda, até dificuldade de se abrir, realmente de dizer, não, mas alguns assim se acham muito absolutos, né? Não, mas eu vou abrir lá, vou falar na mesa lá, vou conversar, não conheço ninguém, como é que eu vou confiar, né? Aí você vai analisar, ver uma história de dificuldade, uma história de repressão, às vezes na infância, na adolescência, dentro de casa mesmo, era reprimido no manifestar das suas opiniões, das suas ideias, era ali rechaçado quando falava alguma coisa. Sempre tem algo que ficou para o passado e precisa ser consertado. Então você precisa pedir ajuda, dê este passo em direção a pedir ajuda, né? Perfeito. Pastor, e algumas pessoas acreditam que é do dia para a noite. A gente já falou isso um pouquinho no Uhum. primeiro bloco, mas como permanecer quando parece que não está dando certo? A pessoa até se esforça, veio numa igreja, né, já tentou, só que não, nada dá certo. Passou por terapia, já fez de tudo. Como a pessoa pode permanecer diante dessa situação? E, segunda pergunta, já dentro dessa, Uhum. traz alguma história real para nós aí, algum testemunho de alguém que já passou por um processo assim. Eh, como permanecer, né, dentro desse processo que às vezes parece que não está frutificando. A primeira coisa que a palavra de Deus nos diz em relação a este assunto é que o Senhor, ele não rejeitará um coração contrito e quebrantado. Ele não rejeita. Talvez a pessoa não tenha ainda vivido o tempo de Deus para a sua vida, ainda não chegou naquele tempo que Deus vai completar o trabalho, a obra no coração dele. Interessante, aquela mulher cirofenícia, quando veio a Jesus pedindo para curar a filha dela, Jesus primeiro não deu ouvidos,
não deu ouvidos, né? Aí eu falei assim, mas poxa, né, Jesus ainda está falando ali, os discípulos falam assim, ô, você fala com todo mundo, ela está falando aqui, você não respondeu, né? Ele não deu ouvidos. Depois ela continuou insistindo, aí ele disse, não é lícito tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? Aí, por último, ela continuou insistindo, né? Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí, grande é a tua fé. Jesus estava levando ela a um processo, primeiro de silêncio. Ela clamava e Jesus não ouvia. Um processo de primeiro silêncio da parte do Senhor. Talvez as pessoas que nos ouvem, né, podem estar vivendo este momento de silêncio. É o silêncio em que Deus continua trabalhando. Tem até uma música que a gente canta, né? Deus está trabalhando, né? Parece que não, mas ele continua trabalhando, mesmo no silêncio. Aí depois, às vezes, algo que parece que veio contra você, tudo aquilo que você esperava. Estava esperando uma restauração, veio uma dificuldade maior ainda. Falei, mas agora é para acabar mesmo, né? Eu estava achando que estava começando, desestruturou tudo aquilo que havia pensado que estava acontecendo, já não aconteceu mais, tomou outra direção, já se estragou. Mas no fim, conforme a nossa persistência, aí a resposta vem e vem completa. A tua fé te salvou. A nossa fé é a dependência no Senhor, é a certeza daquilo que nós não vemos, né? A esperança daquilo que nós não vemos, certeza daquilo que a gente vai receber. Então, é a fé que motiva a continuar nesta caminhada. Você falou a respeito de testemunho, né? O ano passado nós fizemos o nosso jantar de encerramento do Legacy, foi em dezembro, e foi interessante que eu pedi para um irmão gravar umas entrevistas com algumas esposas, falando o que foi o Legacy para a vida dos seus maridos. E foi surpresa, eles não sabiam, né? E aí, de repente, no momento ali, que a gente teve uma celebração, aí apareceram os vídeos lá e as mulheres dão testemunho. E uma delas quis ir lá no jantar, só para poder, naquele momento, depois que passasse o vídeo, fazer uma surpresa, entregar um presente ali para o seu marido. E no testemunho, lá no vídeo, né, ela falava que o seu marido, depois que ele começou no Legacy, ele começou a viver outra vida com o Senhor, outra vida de intimidade, que ele era aquele crente esquenta-banco, como eu falei, né, um camarada que ia ali e eles já estavam muito tempo junto, mas ele não queria se casar, não queria oficializar a união. Falei, mas você está junto aqui, a gente já está vivendo junto, né? Mas ele, não precisa, sempre achando que não, vai gastar dinheiro com isso. Então, sempre empurrando com a barriga e não se posicionava, né? O filho crescendo e eles ali vendo as coisas acontecerem, né? E, na verdade, foi o filho deles que veio para a igreja e trouxe eles para o Senhor, né? Então, dentro daquele percentual lá, 3,5, esse aí foi o filho que trouxe os pais para a presença do Senhor. E a esposa sempre orando ao Senhor, orando e pedindo a Deus. Ele começou a ir no Legacy, aí ele começou essa transformação, né? E a primeira coisa foi ele decidiu se casar. Aí foi para o Legendários, aí que, né, que incendiou de vez, e aí ela deu esse testemunho do quanto o lar deles mudou, a relação deles mudou, o quanto ele se tornou mais atento às necessidades dela, mais cuidadoso com aquilo que ela expressava, e principalmente depois que nós fizemos ano passado, Diego, um questionário para as esposas. Então, assim, com uma determinada data, eu falei, ó, entregamos um papel dentro de um envelope, e naquele papel havia várias perguntas para a mulher responder qual era o conceito do homem ali, de uma nota de 1 a 10, se não me engano, né? E aí eu falei para eles, vocês vão pegar esse papel, vai entregar para sua esposa, ela vai responder aqui quem é você, né, dentro de casa, como pai, como marido e tal. Ela vai colocar dentro do envelope, vai lacrar o envelope, né, colar, e no dia tal, depois de uma ministração, que foi até o pastor Daniel que esteve com a gente, nós vamos todos na mesa abrir o envelope e vamos conversar sobre o questionário, né? E desafiante, o negócio foi pesado, né? Teve cara ali que estava feliz da vida, quando abriu o envelope, o cara saltou olhando desse tamanho assim, mano, eu imaginava que eu estava tão mal assim, né? E assim, ela deu esse testemunho que naquele questionário, ela com muita alegria respondeu as notas dele lá em cima, né? Se fosse um ano antes, teria sido lá embaixo, né? Mas naquele tempo, ela assim, com alegria, ela respondeu o questionário chorando, agradecendo a Deus pelo novo marido que ela tinha em casa, né, que Deus tinha lhe dado, porque ele se posicionou, ele tinha realmente
estava vivendo esta nova etapa com Deus e tem sido uma benção. Continua lá com a gente, o filho também continua, né? Ela, estamos todos felizes da vida. Isso para nós não tem preço que pague a satisfação de ver Deus atuando na vida dessas pessoas. Muito bom. Talvez você está aqui nos assistindo e está pensando: "Puxa, eu trabalho tanto, já faço tanto a minha parte", mas o maior legado que você pode deixar, a maior herança que você pode deixar para a sua família é a presença de Deus dentro da sua casa. Eu quero pedir para o pastor Gerson fazer uma oração, porque este programa aqui tem várias pessoas assistindo, mas estão sem esperança. Que você ore, pastor, como líder dos Amém. homens desta igreja, um dos representantes da Rede Família, para resgatar a esperança no coração dessas famílias. Amém. Amém. Vamos Amém? orar. Deus e Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante do teu altar, neste momento, ó Pai, que temos a oportunidade de compartilhar experiências, de falar do teu reino, falar do teu poder, ó Deus, do quanto nós ó Deus, nos maravilhamos de ver a forma como o Senhor realiza a tua obra no coração das pessoas. Como o Senhor transforma, como o Senhor tira lá do pó, do barro, do fundo do poço, estende a mão, traz para a tua presença, lava, Senhor Deus, o coração, dá nova esperança, dá uma nova perspectiva de vida na salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo isso que o Senhor faz, porque o Senhor é este Pai amoroso. E como Pai, ó Deus, nós, como pais, sempre queremos dar o melhor para os nossos filhos e nos alegramos em dar presentes, em cuidar, em vê-los felizes. E o Senhor, que mesmo disse que nós, sendo pais maus, sabemos dar boas dádivas aos filhos, que dirá o Pai que está nos céus. E é o Senhor que tem os melhores planos para nós. Talvez alguns que agora que nos ouçam, Senhor, estão vivendo estes momentos de estarem no fundo do poço, achando que não há mais solução, achando que não há mais saída, todos se esqueceram dele, ninguém mais o ouve, Senhor, mas nós, Pai, cremos que o Senhor continua atento a cada um em particular. Tua palavra nos diz lá no Salmo 139 que o Senhor nos conhecia ainda como substância informe no ventre da nossa mãe. E o Senhor continua conhecendo, sondando o nosso coração, a nossa mente, ó Pai. O Senhor conhece os nossos pensamentos muito mais do que nós mesmos. E, ó Deus, e esta oração que estes queridos têm feito, Pai, possa subir ao teu altar. E o Senhor venha com a tua mão de poder, de carinho, a tua mão que transforma, que sustenta, Senhor, que levanta e toma-os para a tua presença, Pai. Ó Deus, fala aos seus corações com a tua voz mansa e delicada, mostrando que o Senhor, sim, se importa com eles. O Senhor os ama de tal maneira que enviou seu Filho Jesus a morrer na cruz. Ó Deus, pedimos o teu cuidado, Senhor, a restauração que só o Senhor pode fazer. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é o Momento Resgate. Deus abençoe. Até o próximo programa.